todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Que Deus possa neste momento estar falando ao coração de cada um de vocês. Nós iremos trazer a palavra nesta manhã, nós iremos falar um pouquinho sobre o ensino de Jesus sobre a mordomia cristã. Estamos aí tratando sobre o tema mordomia cristã, passamos a semana, né? Falando sobre esse tema, sobre a mordomia cristã, o seu conceito. Falamos também sobre os mandatos culturais, né? O cultural, social, espiritual. Falamos também sobre a doutrina da redenção, né? Dentro da mordomia, dentro da serviência. Porque mordomia, como eu falei, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, né? Mordomia aqui não está naquele sentido de você estar relaxado, né? Mas está no sentido de você servir, de você ser administrador. E aí utilizamos como exemplo lá José na casa de Potifar, que ele servia como mordomo de Potifar, tá certo? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o ensino de Jesus e a mordomia cristã, ou seja, o que Jesus ensina sobre administração. E para isso nós iremos ter como base aqui a parábola dos talentos, que é uma parábola muito conhecida. Preste atenção, tá certo? Deus vai falar ao seu coração, que você possa ficar aí com essa palavra nesta manhã. Vamos ler Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, aí onde fala a parábola dos talentos. Diz assim a palavra: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que palavra, meus queridos, que parábola o Senhor Jesus Cristo, ele falou. Então, nós iremos pensar aqui sobre essa parábola de Jesus com relação à mordomia cristã. Como nós podemos servir ao Senhor, como nós devemos
agir de acordo com aquilo que Deus ele tem nos dado, não é isso? E essa parábola nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida prática diária. Então, primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês sobre o ensino de Jesus, sobre a administração, porque é isso que a gente está vendo aqui, sobre a administração cristã, o que nós temos que fazer. Então, é nisso que nós iremos pensar nesta manhã. A primeira coisa é sobre a questão dos talentos. Percebam que nessa parábola, os talentos eles foram dados pelo Senhor. Vejam no verso de número 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, é que Deus é quem dá os talentos. É Deus quem dá os dons. Não somos nós mesmos que somos especiais e nós conseguimos por nós mesmos ter alguma habilidade, né? Pelo contrário, é Deus quem dá os dons. É Deus. Tudo provém de Deus. Se você tem algum dom, se você sabe fazer alguma coisa, saiba que não é por você mesmo. Saiba que foi Deus quem lhe deu esse dom. Foi Deus quem lhe deu esse dom para que você possa servi-lo, para que você possa aproveitar aquilo que Deus lhe deu para servir, para glorificar a Deus. Nós temos visto muitas pessoas que têm dons naturais, né? Como, por exemplo, músicos. Tem pessoas que têm o dom da música, tem pessoas que têm o dom da oratória, tem pessoas que têm o dom de fazer muitas coisas, mas não têm pegado esses dons para servir a Deus. Tem procurado esses dons para serviço próprio, para glória própria. Mas nós não podemos, como servos de Cristo, fazer isso. Primeira coisa, precisamos entender que os talentos que nós temos, eles foram dados por Deus. Por Deus. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que a cada servo, Deus deu uma quantidade de talentos diferente para que administrassem. Ou seja, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Ou seja, quem distribui, queridos, os dons para nós é Deus, e Ele dá a quantidade que Ele quer nos dar. A gente tem visto aí que tem pessoas que tem, né, sabe fazer muita coisa, né, isso, sabe fazer muita coisa, sabe cantar, sabe pregar, né, sabe evangelizar, né, isso tem uma boa oratória, às vezes é médico, é advogado, é cantor, tudo ao mesmo tempo, né, é professor. Tem pessoas que têm vários dons, como também tem pessoas que só têm dois dons, né? Sabe fazer 2 coisas. Já tem outros que só têm somente um dom. Mas não é porque você só tem somente um dom que você tem que enterrar o seu dom. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer como esses homens fizeram, os que tinham 5 e os que tinham 2. Fazer frutificar, fazer multiplicar, não enterrar o dom que Deus tem lhe dado. Então, segunda coisa, a gente aprende aqui que Deus dá os dons diversos, de várias maneiras, e a um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 3, isso aí ele dá variado, porque quem dá é Deus. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que os talentos foram dados aos servos de acordo com as suas capacidades. Ou seja, se Deus está vendo que você só tem a capacidade de ter um dom, né? Claro e óbvio que Ele só vai lhe dar um dom. Ele não vai dar 2, 3. Mas se Ele vê, se Ele entende que Ele quer lhe dar 3 ou 4 dons, Ele vai lhe capacitar para que você possa exercer aqueles dons. Saber administrar aquilo que o próprio Deus tem colocado nas suas mãos. A gente entende, queridos, aqui que
A capacidade, ela vem de Deus. Os dons vêm de Deus. As quantidades que Deus nos dá também vêm de Deus. Tudo para que o nome dele seja glorificado. E a grande questão é qual é o seu dom. Qual é o meu dom? E não podemos, querido, fazer como esse que é só receber um dom. A quarta coisa é o seguinte. Diz no o texto que ele deveria ser criativo na administração desses bens. Ou seja, você precisa ser criativo. Quarta coisa, seja criativo. Saiba pegar o dom que Deus tem lhe dado e fazer multiplicar. Ou seja, saber administrar da forma correta. Saber administrar da forma correta. Né? Se Deus tem colocado em suas mãos, por exemplo, se você é um bom evangelizador, se você é um bom ganhador de almas, né? Se você ganhou uma alma, não se satisfaça, queira ganhar 2, queira ganhar 3, queira ganhar 4, né? Se você gosta de estudar, se você gosta de ler, você acabou de ler um livro, né? Tirou aquele conhecimento, aquelas informações para você, compartilhe esses ensinamentos, compartilhe esse conhecimento que Deus lhe dá, não fique só para você. Porque o que nós temos visto, eu conheci uma pessoa que era assim, um cara muito inteligente, um cara que gostava de ler, que gosta na verdade, né? Um cara gosta de ler, o cara, sabe, tem uma facilidade grande de colocar em sua mente aquilo que ele lê, mas infelizmente, queridos, ele só fica para ele. Ele está enterrando o dom que Deus deu a ele. Então ele precisa aproveitar esse dom do conhecimento que ele tem e expor e ensinar outros, dar frutos de acordo com aquilo que ele já tem recebido da parte de Deus. A gente não pode enterrar aquilo que Deus... E isso fazemos de forma criativa. Criativa. A outra coisa, querido, que o texto nos mostra aqui é que aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, eles frutificaram. E o que recebeu 1, ele enterrou. Eu não sei quantos talentos você tem, quantos talentos Deus tem lhe dado, mas que nesta manhã você seja como esse que recebeu 5 talentos ou que recebeu 2 talentos. O que recebeu 5, ele frutificou, ele multiplicou e deu mais 5 talentos. O que recebeu 2, multiplicou e deu mais 2 talentos. Ou seja, ele soube administrar os dons que Deus tinha dado a ele. Já o que recebeu 1, não soube administrar. Ele ficou somente para si. Ele foi egoísta e foi o que ele fez. Ele disse, não, sabendo que Deus é severo, eu vou enterrar para quando ele voltar, eu estar aqui e entregar. Mas que a gente não seja assim. Esse texto, querido, nos ensina que devemos administrar com zelo e temor o que o nosso Senhor nos entregou. Porque por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. É óbvio que se Deus colocou algo nas suas mãos para fazer, é porque Ele viu que você tinha capacidade para fazer, porque é Ele mesmo que capacita. Então não pense que você é inútil. Né? Tem até uma música que diz, né? Não há inúteis na casa do Pai, que é até de Armando Filho também, né? Não há inúteis na casa do Pai. Deus, com certeza, tem colocado algum dom na sua vida. Não sei se você já sabe qual é o seu dom. Se você não sabe ainda, pergunte a Deus qual é o seu dom para que você possa ser mordomo de Cristo, para que você possa trabalhar para o Senhor, administrar aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Então, pergunte a Deus qual é o seu dom e exerça com fidelidade, com zelo, com amor. Faça frutificar e não enterre. Não ache que você é incapaz. Não ache que você não tem condições. Não. Aquilo, a Bíblia diz, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós devemos fazer com todas as nossas forças, com todo o empenho,
para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da nossa vida. E eu termino, né, falando sobre esse assunto, né, o ensino de Jesus sobre a mordomia, de acordo com a parábola dos talentos, perguntando mais uma vez: qual é o seu talento? Como você tem utilizado o talento que Deus tem lhe dado? Ou você tem enterrado? Quando a Bíblia fala enterrar, é você não fazer jus àquilo que Deus tem lhe dado. É você, por exemplo, você tem o dom de cantar. Você tem uma voz linda. Você, quando canta, as pessoas percebem que aquele é um dom que Deus lhe dá. Aí você se cala. Você, não, eu não quero cantar, não estou com vontade. Você está enterrando o seu dom, querido. Você está enterrando o seu dom, querida. Você tem uma palavra maravilhosa. Quando você começa a trazer uma meditação, as pessoas sentem. Rapaz, o irmão fulano, que mensagem maravilhosa. Às vezes 10, 15 minutos você fica querendo ouvir mais. Aí a pessoa diz, não, eu não quero não. Fica se esquivando, fica se escondendo, né? Fica querendo dar oportunidade para outros e fica se esquivando. Não faça isso. Se você percebe que você tem esse dom, se capacite, né? Peça a Deus que você possa saber administrar e ser utilizado por Deus nessa obra. Tem pessoas que têm o dom de ajudar outras. Aí às vezes fica querendo se esquivar, né? Tem pessoas que têm o dom de hospedar as pessoas, mas porque fulano não gosta, porque ciclano não gosta, aí eu não vou hospedar, eu não vou chamar ninguém para vir para minha casa. Não faça isso. Os dons, eles são variados. Então, que você possa servir ao Senhor com alegria, com prazer, com dedicação. Não enterre, porque senão você vai ouvir da boca de Deus: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, e você pega o que eu lhe dou em terra, rapaz? Não faça isso. Se eu lhe dei, multiplique, para que o meu nome seja glorificado na sua vida e você possa ouvir naquele dia: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra num gozo do meu Senhor. Que você não escute: servo mau e negligente, fosse infiel, né? Vai, sai da minha presença, tu és inútil, lançai-o fora nas trevas. Que você não escute isso, mas que você escute o vinde de Deus, porque você serviu ao Senhor com alegria, com prazer, dentro daquilo que Deus lhe deu. Que nesta manhã Deus aplique essa lição no nosso coração.